Hoje nós vamos falar sobre como a inteligência artificial provavelmente vai revolucionar a forma com que você, professor, você, professora, resolve desafios no seu dia a dia enquanto profissional. Se você chegou aqui de alguma forma, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Meu nome é Elton, eu sou professor de matemática e também um entusiasta de IA. E ao longo dos vídeos desse canal, eu quero compartilhar com você como que eu tenho feito uso dessas ferramentas disponíveis para nós, professores, professoras, para resolver problemas. Então, o cenário era o seguinte: enquanto professor de matemática, eu precisava ensinar um conteúdo de geometria espacial, cubo, pirâmide, cone, que são figuras que estão no espaço. E para explicar essa teoria, eu uso a lousa, tá? E algumas outras ferramentas. Só que qual que era o grande problema? Um dos problemas era que o aluno ele não conseguia copiar as figuras e acompanhar a explicação. Por quê? Porque são figuras que às vezes exigem um certo grau de atenção e ele quer caprichar bastante no desenho. E aí eu me lembro que uma aluna chegou e falou: professor, eu não consegui copiar a matéria e prestar atenção. Então, como que eu resolvi esse problema? Eu peguei e deixei as figuras prontas. Então, eu criei uma folha no qual o cursinho que eu trabalhava, ele imprimia para o aluno e o aluno acompanhava a aula agora com os desenhos prontos. Ou seja, parte do problema foi resolvido. Qual era o outro problema? O outro problema era que eu tenho uma figura que está no espaço e como que eu consigo fazer o aluno visualizar o desenho rotacionando no papel ou na lousa? Eu poderia pegar aí uns GIFs, enfim, algumas imagens. Ou seja, eu tinha um problema que eu gostaria de resolver para tornar mais fácil com que o meu aluno entendesse a matéria. Na época que eu fiz isso, não existia inteligência artificial. Então eu fazia uso das ferramentas que eu tinha na época. E alguns softwares que eles tinham um grau de aprendizagem, uma curva de aprendizagem que seria talvez um pouco mais longa e talvez não tão eficiente para ensinar os conteúdos. Quando eu comecei a estudar inteligência artificial e também tinha esse desafio de ensinar essa matéria, eu pensei, bom, calma aí. Será que existe alguma IA que faça isso? Ou seja, será que existe alguma IA que tem já essas figuras que elas rotacionam, que elas planificam? E eu procurei e eu não achei. Inclusive, se você for professor de matemática ou qualquer outra matéria e tiver conhecimento, coloque aqui abaixo nos comentários. Não encontrei essa ferramenta. E aí veio a seguinte questão. Sendo usuário de inteligência artificial e pensando, como que IA pode me ajudar a resolver meu problema? Eu pensei, e se eu criar o meu próprio software para resolver essa dificuldade que o meu aluno tem em acompanhar a aula, em visualizar a figura rotacionando, planificando, secção meridiana, secção transversal, que são temas aí desta área, desse conteúdo. E eu quero compartilhar com você agora o resultado que teve, que eu criei usando IA, sem conhecimento muito básico de programação, mas fazendo uso de ferramentas de inteligência artificial. E eu quero compartilhar com vocês o resultado que teve nessa criação desse software. Ou seja, eu tinha o problema, tinha o conhecimento básico de programação, mais um conhecimento do que a IA é capaz de fazer, e usando essas ferramentas eu resolvi esse problema e eu vou compartilhar agora com você um pouco do resultado que teve. Bom, vamos lá então. Bom, então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para você um pouco do resultado que eu tive desenvolvendo essa ferramenta. Foi uma ferramenta que me ajudou a explicar e vai me ajudar a explicar essa matéria de uma forma talvez um pouco mais interessante. Então, essa ferramenta foi criada do absoluto zero e eu quero que você, professor, você, professora, enxergue o potencial que a IA pode ter no teu ensino enquanto docente, enquanto pessoa que busca sempre trazer para o seu aluno, a melhor forma de entender os conteúdos. Então vamos lá, olha só. Essa ferramenta criada do absoluto zero, olha o que ela é capaz de fazer. Então aqui a gente tem o prisma, tá? Então uma das coisas que a gente consegue tirar aqui é o rótulo da figura. Então se eu quiser
alterar o número de lados da figura. Eu consigo. Eu fiz também uma outra opção aqui para criar cilindro. A gente pode aqui trocar a cor da nossa figura. Nós podemos alterar a opacidade. Vou mostrar o que eu gostei bastante, que foi a parte da esfera. Um dos conteúdos que nós temos que explicar é a parte de inscrição e circunscrição de sólidos, ou seja, eu quero conseguir visualizar uma esfera inscrita em um cubo, uma esfera circunscrita, e eu não encontrei nenhuma ferramenta que fizesse isso. Eu falei, então calma aí, agora que eu estou desenvolvendo, também quero que tenha essa opção. Dá uma olhada nisso aqui, professor, dá uma olhada nisso aqui, professor. Ó, um cubo inscrito. A gente consegue também alterar as cores, cubo circunscrito. Enfim, a gente consegue, inclusive, rotacionar a figura. Dá uma olhada nisso. Bom, a ideia não é apresentar para você o software aqui. Entre outras coisas, vamos parar essa rotação. Vamos colocar aqui para você ver, olha, tudo criado do zero utilizando IA. Então, para explicar a relação aqui, vamos colocar na pirâmide para vocês verem. Vou pegar aqui uma pirâmide que a gente utiliza com uma certa frequência aqui, pirâmide quadrangular aqui, ó, eu consigo mostrar para o aluno o que é a apótema da pirâmide. Tá lá a relação que existe depois entre a apótema da pirâmide, a minha altura, aqui o raio, o apótema da base. Então, eu quero que você visualize no seu dia a dia enquanto professor que você tem um problema e aí você pensa, o que será que eu posso criar? Primeiro, será que existe já alguma ferramenta que que vai me ajudar a resolver esse problema? Ou, e se você criar sua própria ferramenta, fazendo uso de IA? Então é isso. Então a ideia desse vídeo era justamente compartilhar com você como, a partir de um problema, eu pensei, se eu utilizar a inteligência artificial, será que a IA pode me ajudar a resolver? E o resultado foi esse que eu mostrei para vocês. A criação de um software do absoluto zero, com conhecimento muito básico de programação. Desenvolver esse software que vai me ajudar a lecionar esse conteúdo. E ao longo dos vídeos desse canal eu vou compartilhar um pouco mais com vocês como que você pode, do zero, sem conhecimento de programação, entre outras ferramentas, como você pode criar ferramentas que sejam extremamente robustas e que vão ajudar você a resolver aí, a explicar a matéria e fazer exercícios para facilitar o seu dia a dia. Então é isso, espero que você tenha gostado dessa apresentação. Um forte abraço para você, até nossos próximos vídeos.